Olá! Hoje, mais uma técnica espetacular de cálculo envolvendo equação no segundo grau. Alguns dias atrás, postei aqui no YouTube uma técnica em relação ao cálculo de um sistema de equações do primeiro grau. Foram centenas de pessoas que puderam constatar a economia de tempo e espaço na resolução do sistema. Hoje, vou mostrar uma técnica sobre como calcular as raízes de uma equação do segundo grau sem a necessidade de utilizar a fórmula de Bhaskara. Isso para qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Vou provar que não é preciso mais utilizar a fórmula. Veja que eu falei qualquer equação de segundo grau, podendo aparecer as raízes reais, complexas ou imaginárias, não interessa. Agora, um detalhe importante. Essa será mais uma técnica dentre dezenas que mostro na videoaula A Matemática como Nunca Foi Vista. Não adianta as pessoas olharem as demonstrações que tenho feito aqui no YouTube e não adquirirem a videoaula. Você que é pai ou mãe, tem filhos no colégio, não pode deixar seu filho sem essa videoaula. Você que é estudante, eu não acredito que após ver essas técnicas que tenho mostrado, não se interesse em adquirir esse material. Quem está se preparando para concursos públicos, provas do Enem, vestibulares, é de fundamental importância ter uma videoaula dessa natureza, pois, com essas novas técnicas de cálculo, você não dará nenhuma chance ao seu concorrente. Você poderá adquirir essa videoaula pagando em até 6 vezes sem juros, clicando aqui na tela. Certamente, você já ouviu falar num matemático chamado Bhaskara, que deixou uma fórmula extremamente importante para resolver ou para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Só que esse grande matemático morreu há milhares e milhares e milhares de anos. E até hoje, atualmente ainda se usa a fórmula de Bhaskara. Seja num concurso público, seja no colégio, na faculdade, onde for, num pré-vestibular, num curso preparatório para Enem, sempre vai se trabalhar com a equação de segundo grau. E as pessoas vão continuar usando Bhaskara até não sei quando. Só que eu vou, nesta aula, vou te mostrar que nunca mais, guarda bem, nunca mais tu vai precisar usar Bhaskara, a fórmula dele, para resolver a equação de segundo grau. Nunca mais. Pessoal, vamos resolver uma equação primeiramente usando Bhaskara, porque é aquele contraponto. Eu gosto de mostrar o que acontece na matemática convencional para que vocês possam comparar com essa nova técnica de cálculo e vejam a diferença entre as duas. Então vejamos aqui. A forma genérica de uma representação completa do segundo grau é dada por ax² mais bx mais c igual a zero. Ó, A é o coeficiente do termo de segundo grau, B é o coeficiente do termo de primeiro grau e C é o termo independente. Vou colocar uma equação completa para que a gente compare os valores de A, B e C com a equação dada. Seja essa equação aqui. Nesta equação, se nós compararmos, ó, o A corresponde a 4. 4 na equação dada é o coeficiente do termo de segundo grau. Então, olha o que vai acontecer. A vale 4. B, o coeficiente do termo de primeiro grau corresponde a 6. Eu tenho bx 6x. Então, B vale 6. E o termo independente, C, corresponde a menos 10. Feito isso, vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara. Mas o Homero falou que não se usa mais. Não, eu vou usar para fazer uma comparação. Depois, nós não vamos utilizar mais. Olha aqui. Lembra dessa formulazinha? X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Lembrando
lembrando que esse delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac. Muita gente aprendeu assim, ó, menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos então calcular o delta, o valor dele, a partir dos valores de a, b e c. Delta igual. Eu tenho b ao quadrado, o b corresponde a 6, ó. Então ficou 6 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É a mesma coisa que 4 vezes 4 que multiplica menos 10. Dali. Então, delta igual 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16 vezes 10, 160. De forma que o delta é igual 36 mais 160 dá 196. Tendo o valor do delta, volta aqui na equação e substitui. No lugar do delta eu coloco quem? 196. Ou seja, x igual. O b vale 6, ó. Aqui é menos b, ficou menos 6, mais ou menos. Raiz quadrada de 196 sobre 2a. A vale 4, ficou 2 vezes 4. X igual, menos 6 mais ou menos. Aqui um detalhe. A raiz quadrada de 196 dá 14. Você já aprendeu. Eu já ensinei, já mostrei nessa aula como é que se acha a raiz quadrada do número. Mas para quem não sabe, vai ter que decompor em fatores primos até chegar ao 14. Nós já vimos isso. Então, a partir daqui, desse x, nós vamos calcular as raízes. Ou seja, eu tinha essa equação aqui, ó. X', x duas linhas. X' igual, é dada pela soma, menos 6 mais 14 sobre 8. Vai ficar 14 menos 6 dá 8 por 8, de forma que x' vale 1. Uma das raízes é dada pela soma e outra a diferença. X duas linhas igual, vai ficar menos 6, menos 14 sobre 8. Menos 6 menos 14 vai ficar menos 20 sobre 8. Simplifica, vai dar menos 10 sobre 4, os dois dão por 2, dividindo vai dar menos 2,5. Então, uma raiz x' vale 1 e a outra vale quanto? Menos 2,5. Resolvemos, então, usando a fórmula de Bhaskara. Vamos voltar, eu faço questão de voltar, para retornar ao cálculo inicial. Foi feito isso aqui tudo, ó. Uma tela, depois na próxima tela continuamos até determinarmos x' e x duas linhas. Está aqui. Vou pegar a mesma equação, e vou utilizar uma técnica que certamente para você é totalmente nova. Você perguntar, Homero, mas essa técnica, se eu tiver raiz real ou raiz complexa, funciona para qualquer tipo de raiz. Quer ver? Pegar a mesma equação. Aqui só para complementar, x' e x duas linhas. Resolvida a equação, chegamos então aos valores de x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 2,5. Mas, como eu falei, nós chegamos a esse resultado, chegamos a essas raízes, usando quem? A fórmula de Bhaskara. Vou pegar essa mesma equação e vou te mostrar uma técnica inédita que certamente você jamais imaginou ver. Vamos pegar a mesma equação que já foi trabalhada anteriormente, aonde nós tivemos os valores de A, A4, B, 6, C menos 10. Agora começa a técnica nova. Esqueçam Bhaskara a partir daqui. Olha só. Sempre eu multiplico o valor do A pelo valor do C. Nessa nova técnica, a gente inicia sempre multiplicando A pelo C. A vezes C. Eu sei que o A vale 4 e o C vale menos 10. Então, multiplico 4 vezes menos 10. Na multiplicação, mais vezes menos dá menos, 10 vezes 4, 40. Portanto, A vezes C deu menos 40. O que eu faço agora? Após achar o menos 40, vou achar o valor de x, que vai me permitir chegar até um x' e x duas linhas, que serão as raízes. Olha o que vai acontecer. X igual, coloca a barra. Próximo passo, muito importante. Sempre pega o coeficiente do x. Quem é o coeficiente do x? 6. Divide por 2 e troca o sinal. 6 dividido por 2 dá 3. Troca o sinal, fica menos 3, mais ou menos.
Vou pegar o menos 3, elevá-lo ao quadrado e tirar menos 40 desse valor. Então, olha aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, menos 40. Menos 3 ao quadrado é 9. Vai ficar 9 menos 40. Menos 40. Agora, lembra que o menos vezes menos dá mais, ó. Lembra que menos vezes menos dá mais, 40. 9 mais 40 dá 49. Chegando a 49, eu vou achar a raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Não muda nunca essa sequência. Eleva o menos 3 ao quadrado, menos o produto A vezes C. Aqui trocou o sinal, porque é menos vezes menos dá mais. E acha sempre a raiz quadrada do resultado. Aquele 7 vem para cá ao lado do mais ou menos. Dividido por quanto? Pelo coeficiente do termo de segundo grau. Que o coeficiente do x ao quadrado é 4. Agora, a partir daqui, eu determino x' e x2'. X' dado pela soma, ó, menos 3 mais 7 sobre 4, que é igual menos 3 mais 7 dá 4, por 4 que dá 1. Acabou. Já achei uma raiz, x' igual a 1. Vamos para outra raiz x2'. Se uma delas é obtida pela soma, a outra pela diferença, vai ficar menos 3 menos 7 sobre 4. Menos 3 menos 7 dá menos 10 sobre 4. Exatamente, não podia ser diferente. O mesmo resultado, porque é a mesma equação que eu trabalhei. Só que observem, no cálculo anterior, usando Bhaskara, eu usei 2 telas cheias de números e letras. Olha o que eu fiz aqui. Claro, se você quiser continuar usando Bhaskara, fica à vontade. Mas estou mostrando uma técnica que vai dar uma economia de tempo enorme, porque imagina, tu estás de repente prestando concurso público, teu concorrente está lá, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Tu aplicas essa técnica. Quando ele chegar na terça parte dos cálculos, tu já está com as raízes prontas. Então, isso é uma forma maravilhosa de resolver uma equação, que tanto pode ser usada na equação completa, como na incompleta do segundo grau, como eu vou demonstrar aqui. Observe que essa equação aqui, nós resolvemos usando a fórmula de Bhaskara, e eu resolvi usando a técnica moderna e prática de cálculo, das duas formas. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Se eu pegar essa equação aqui e dividir toda ela por 2, o que vai acontecer? 4 por 2 vai ficar 2x ao quadrado, mais 6 por 2 dá 3, menos 10 por 2 dá menos 5. Vamos supor que aparecesse essa equação aqui, essa equação. Aí vai pensar assim, bom, eu tenho que dividir sempre o coeficiente do x por 2 e trocar o sinal. Mas como é que eu vou dividir por 2? Até dá para dividir, mas vai ficar uma confusão porque não vai de exato. Poderia ter aparecido aqui um 5x, 7x, 9x, 11x. Quando acontece isto, a gente multiplica toda a equação por 2. Multiplicando toda por 2, vai acontecer o quê? Aí eu posso dividir tranquilamente, ó, o coeficiente de x por 2 e trocar o sinal. Então, quis chamar a atenção, porque vai acontecer isso. Nem sempre eu poderei dividir por 2 dá exato. Quando não der para dividir por 2 para dar o valor exato, a gente multiplica toda a equação por 2.